Caríssimos irmãos, nós estamos iniciando mais um trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos preparar, elevando nosso pensamento ao Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Mestre, rogando, Pai, as vossas bênçãos, serenando os nossos pensamentos, o nosso coração, e rogando vossas bênçãos para que os bons espíritos nos auxiliem nesse instante, orientando-nos, inspirando-nos, para que possamos levar a mensagem do Mestre Jesus na sua condição cristalina, límpida, em favor de toda a humanidade. Que possamos, nesse instante, sermos intérpretes do amor do Cristo, a atingir cada coração, para que, irmanados no bem, no amor e da paz, possamos construir uma humanidade mais sadia e fazermos que o nosso planeta seja cada dia mais avançado na transição espiritual. É assim que nós rogamos, Pai, que assim seja. Queridos irmãos, é uma alegria renovada estar com os irmãos nesta oportunidade. Sempre iniciamos as nossas falas falando dos nossos irmãos espíritas, dos nossos irmãos que não são espíritas, a todo aquele que nos possa ouvir, assistir nesse instante, sabendo que somos todos irmãos. Somos todos criados pelo Pai Celestial para a nossa caminhada evolutiva. Queiramos ou não, entendamos ou não, estamos todos submetidos à mesma lei, que é a lei do amor, a lei criada pelo Pai Celestial. Nós da doutrina espírita temos por base moral a doutrina do Cristo, a moral do Cristo. E quando Allan Kardec trabalha na codificação, publicando primeiro o Livro dos Espíritos, a seguir o Livro dos Médiuns, a obra terceira é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se no Livro dos Espíritos nós abordamos o princípio filosófico da vida, poderíamos assim dizer, entre aspas, a teologia da vida. No Livro dos Médiuns, nós recebemos as orientações sobre os fenômenos que ocorrem na vida. Por que muitas vezes um objeto se movimenta à nossa frente? Porque ouvimos vozes quando não estamos ladeados por pessoas físicas? Porque vemos vultos de pessoas que já se foram, já desencarnaram, ou morreram, entre aspas, até de pessoas que jamais vimos. Então, o Livro dos Médiuns vem nos dar esta orientação, mostrando-nos que não somos casos à parte da natureza. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos mostrar a moral do Cristo. Nós podemos discordar sobre vários pontos da vida do Cristo. Aquilo que ele fez, a sua vida. Sempre se fala o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Nós podemos dizer o que Jesus fez do seu nascimento aos 30 anos. Fez o que todo mundo fazia à época. Vivia, trabalhava, comia, tinha amigos. Apenas os 12 anos é marcado por aquele momento em Jerusalém, que os pais
dando por conta que o filho teria ficado na cidade. Eles retornam e o encontram conversando com os escribas, né, os doutores da lei, e conversando tanto pedindo, né, perguntando, quanto explicando àquela gente. Ele tinha 12 anos. Após esse momento, não se fala mais de Jesus até o advento do batismo. Quando nós falamos em batismo, não é um sacramento. O batismo foi algo adotado por João Batista, por isso Batista, aquele que batizava, não é o nome dele, é o que ele fazia. Então Jesus se aproxima dele e para ser batizado, para ser mergulhado na água. E ele diz: não, eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz: é necessário que isso aconteça. Então ele é mergulhado, mas sai rapidamente da água, indo à margem do rio Jordão. João vê o Espírito descer sobre Jesus, suavemente como uma pomba. Não é um espírito com asas, é o Espírito descendo como descem as pombas às árvores, aos galhos, suavemente, com paz, com serenidade. Então João ouve uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João, naquele instante, anuncia ao mundo a chegada do Messias. E Jesus segue na sua vida agora diferenciada. Amealha companheiros, discípulos, inicia o seu messiado, que é o novo momento da humanidade, a transformação daqueles que, o recebendo como espírito luminar, passam a alterar o seu modo de vida, abandonando a ostentação, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a avareza. E Jesus segue então a sua missão entre os homens. Ele diz, ensinando aquela gente, num determinado momento, em que Mateus narra no capítulo 5, dos versículos 17 e 18, que é parte do Sermão do Monte. Dessa maneira: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Vejamos, queridas irmãs e irmãos, Jesus dizendo que não veio destruir a lei, mas para dar cumprimento, e nem os profetas. Mas qual era a lei? E quem eram os profetas? Nós vamos analisar a lei no cunho espiritual, aquilo que não poderia ser derrogado. E isto está inserido nos 10 mandamentos. A iniciar-se: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma
de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Vamos analisar esse ponto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra do Egito, da casa de servidão, da casa da servidão. Ele está se referindo aos hebreus que foram libertados por Moisés do jugo egípcio. Mas, na verdade, ele está falando para o mundo. Porque todos nós, egípcios ou não, somos escravos. Escravos da nossa consciência, das nossas atitudes. E precisamos nos libertar a cada instante através das nossas ações. Mas Jesus coloca aos seus discípulos que somente a Deus haveremos de adorar. Sem imagens. O que é imagem? Uma fotografia, uma escultura, ou uma ideia. Por isto, a doutrina espírita nos recomenda, buscando nos ensinamentos do Mestre Jesus, a não termos imagens algumas para a nossa devoção, nem espíritos da nossa devoção. Precisamos estar atentos para que não caiamos nos mesmos erros daqueles que assambarcaram o cristianismo, empalidecendo a mensagem do Mestre Jesus, deturpando os seus ensinamentos. Nós haveremos de adorar a Deus, que é o nosso Criador. Jesus reforça esse ensinamento no seu diálogo com a samaritana. Deus é Espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado. Significa nas nossas orações, sem termos um elemento de suporte para que nós possamos direcionar a nossa fé, mas elevando o nosso pensamento para buscarmos nas alturas das nossas vibrações os patamares do amor, da paz. É isto que Jesus recomenda. Por isso, queridos irmãos espíritas, o centro espírita é um local para o estudo da doutrina espírita, a adoração a Deus é no nosso íntimo, no nosso coração, onde quer que estejamos. Deixemos o centro espírita como um ambiente sem esses elementos, mas que seja um ambiente agradável para o estudo da doutrina espírita. Ao centro nós vamos estudar. É a escola. A roça, o escritório, o comércio, é lá fora. É lá que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui na doutrina espírita. É assim que nós vamos avançando. O segundo mandamento
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus reforça ainda este mandamento dizendo: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não é o muito falar que nos salva, mas é o muito fazer que nos dá crédito espiritual. O terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. É interessante este mandamento. Os nossos irmãos sabatistas, a quem devotamos o nosso respeito, têm um entendimento diferenciado sobre o sábado. Eles adotam o calendário gregoriano e nós adotamos a essência da mensagem do Cristo, que na verdade aqui é de Moisés ou da lei espiritual. Sábado significa Shabá, o dia do descanso, do repouso. E Jesus também não revoga este mandamento. Mas por que o sábado? Porque a época de Moisés, os homens eram obrigados a trabalhar diuturnamente ou constantemente. Não tinha um dia de repouso. E então este artigo desta lei estabelece que devíamos trabalhar 6 dias e descansar 1. Mas qual é o sábado? Vamos supor que eu procure emprego, chego a uma indústria, a uma casa de comércio qualquer, a um escritório, buscando vagas, numa quarta-feira. E lá o responsável diz: sim, há vaga. Comece amanhã. Eu vou trabalhar na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. O meu sábado é na quarta-feira. Este é o 7º dia. Não é a referência do 7º dia da criação do mundo, que dista 4 bilhões e 600 milhões de anos. Que nós não temos condição de estabelecer qual foi o dia. E Deus não disse hoje é segunda-feira. Não está lá em Gênesis, eu criei a segunda, criei a terça, criei a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Não. E o domingo? Não. Ele fez o dia, fez o mundo, na metáfora bíblica, em 7 dias. Que se nós formos analisar, poderíamos dizer as 7 etapas da criação. Mas é um assunto para outro momento. E nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1. Consta que o nosso calendário foi criado por Rômulo, o fundador de Roma. O segundo imperador, Númia Pompílus, alterou o seu calendário. Mais tarde, Júlio César, imperador, também altera o calendário. Em 1582, o Papa Gregório XIII estabelece novas alterações ao calendário. Tanto é que hoje, para nós, é tido como o calendário gregoriano. E nesta mudança, dias aumentaram. Antes, o ano tinha 10 meses. Hoje, o ano tem 12 meses. Então, esse dia do sábado
não é do calendário, é um dia de repouso na semana. Aí, vamos à frente. Honrarás a teu pai e tua mãe, para terdes uma dilatada vida na terra que o Senhor teu Deus te dará. Aqui estabelece uma vida dilatada na terra. Quando Jesus recomenda ao mancebo o cumprimento das leis, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ponto final. Honrar é algo a mais que o amor. Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a honra é o destaque que haveremos de dar aos nossos pais. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Eu estou resumindo. Isto tudo nós da doutrina espírita recebemos como a primeira revelação. Jesus vem no tempo aprazado para nos trazer a segunda revelação, que é a do amor, que é a do amar a Deus sobre todas as coisas, que é não revogar a lei, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então a missão do Cristo é nesse sentido, para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Aquele que abre o seu coração, recebendo o seu próximo como a ti mesmo. É a mensagem do Mestre Jesus. Aí nós vamos, então, pensando, mas Jesus não era um legislador moralista? Ele era muito mais do que isto. Ele era a autoridade que, pela sua natureza, servia de exemplo para todos nós. Depois da revelação de Jesus, que faz com que nós possamos então entender que somos todos irmãos, que as castas existentes perdiam o efeito quando nós, olhando aos olhos dos nossos irmãos, observávamos e observamos a extensão de nós mesmos. Somos caminheiros da mesma jornada espiritual aqui na Terra. Esta é a proposta de Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servidor. Porque o Filho do Homem não veio a este mundo senão para servir. É a mensagem do Cristo. Para que nós o tenhamos como nosso servidor, orientando-nos, inspirando-nos, dando-nos as suas virtudes, para que possamos dá-las àqueles que necessitam de nós. Em nome de Jesus. No terceiro momento, vem a doutrina espírita. Jesus disse aos seus discípulos, de resto a todos nós: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, para que ele vos envie um outro Consolador, a que vós não podeis receber agora, porque não o conheceis. Mas quando vier o outro Consolador, que é o Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. No decurso da história, queridas irmãs e irmãos,
Houve sempre aqueles que se levantaram contradizendo dogmas, princípios que destoavam dos ensinamentos do Mestre Jesus e foram vitimados pelo sistema teológico religioso. Muitos foram às fogueiras, outros degradados, perseguidos. Assim como aconteceu com Martinho Lutero, antes dele com John Hus, o Ganso, que ao ser queimado vivo, ele plemoniza aqueles: hoje vocês queimam o ganso, mas ele voltará um cisne. Um dia, queridas irmãs e irmãos, o cisne veio na missão da terceira revelação, como intérprete dos espíritos superiores, em missão do Espírito de verdade, anunciando ao mundo a vinda dos espíritos superiores ou dos anjos, como queiramos, são sinônimas. E então recebemos a doutrina do amor, agora no desdobramento da caridade. Revelação significa tirar o véu, descobrir o que está encoberto. Esta é a missão da doutrina espírita. Tirar o véu colocado sobre o cristianismo para que entendamos na sua essência o papel da espiritualidade na Terra, mas, sobretudo, o nosso papel do exercício da mensagem do Cristo entre os homens. É neste momento que nós vemos a doutrina espírita trabalhando, seguindo, caminhando, par e passo com a ciência. A ciência é da inspiração divina. Quando ela se presta a serviço do bem, aos confortos do homem. Se não é a ciência, eu estaria impedido de falar com os irmãos nesse instante. Então ela é instrumento do bem quando é colocada a serviço do bem. E a moral, que podíamos chamar aqui, entre aspas também, a religião, é um princípio divino, porque nos fala da nossa salvação. Cada segmento religioso no seu entendimento. Salvação para nós é nos livrarmos das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos equívocos, aclarar a nossa consciência. Então tem um princípio divino. Logo, a ciência e a religião e a ciência devem caminhar juntas a benefício do homem. Queridas irmãs e irmãos, extrapolando o meu tempo, eu quero agradecer primeiramente a Deus, o nosso Pai Celestial, que pela sua misericórdia e amor nos mandou seus emissários em todos os tempos, preparando o caminho para a vinda do teu Filho amado, Pai, a trazer de viva voz a mensagem da redenção. Ao Mestre Jesus,
que é o nosso guia e modelo. Agradecemos, Pai, pela oportunidade deste momento, que sob a égide da doutrina espírita, nós buscamos luzes para as nossas almas. Ilumina, Pai, cada irmão que sofre, aos nossos irmãos enfermos, hospitalizados por qualquer natureza, que recebam as vossas bênçãos. Aos nossos irmãos enfermos nos seus lares, que possam receber a presença da espiritualidade maior e que a resignação possa ser o instrumento de cada um que sofre. Ampara, Pai, as equipes trabalhadoras que buscam profissionalmente atender a cada irmão necessitado. Que mais que a sua profissão, haja consciência do amor. E que assim, Pai, possamos a cada dia da nossa vida darmos um passo seguro na direção do horizonte do amor. É assim que nós rogamos, Pai, e que assim seja. Queridas irmãs e irmãos, queremos informar que o Centro Espírita Caminho da Verdade já está funcionando há algum tempo nas segundas-feiras com as palestras presenciais. Todos estão convidados. Os cuidados necessários sempre são tomados. Também está já em funcionamento o Centro Espírita Leon Denis, aqueles que não sabem onde fica, né? Lá na Rua da Saudade ou na Rua Benedito Olímpio de Souza, né? É a esquina. Está também em funcionamento, se não me falha a memória, a partir do próximo domingo ou do dia 3 de outubro, não tenho essa certeza, mas a Casa Espírita União com Jesus. Eu espero, queridas irmãs e irmãos espíritas, que após a pandemia nós possamos caminhar mais juntamente, todos nós espíritas. Como o Centro Espírita Vinha de Luz, no bairro Indaiatuba, também está já em funcionamento aos domingos, sendo que o Vinha de Luz e a Casa Espírita União com Jesus se reúnem para a palestra aos domingos às 10 horas da manhã. No Leon Denis e no Caminho da Verdade, às 20 horas, sendo o Caminho da Verdade às segundas-feiras e no Leon Denis às quartas-feiras. Eu não tenho informação aqui do Grupo Espírita A Caminho da Luz e do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Se alguns dos nossos irmãos dessas casas estiverem nos ouvindo, assistindo neste momento, por gentileza, comunique-nos para que possamos dar notícias aqui, a fim de que aqueles que estão nos seus lares, mesmo tendo as nossas gravações, vão às casas. É importante essa aproximação, tá? Em breve estaremos nos abraçando. Perdoe-me, queridos irmãos, dirigentes, a nossa querida diretora do Evangelho, Juliana, perdoe-me por extrapolar o tempo, mas eu entendi que era necessário dar esta informação. Muita paz.